Olá pessoal, olá! Mais uma vez juntos, sejam bem-vindos a esse canal, o canal da Comunidade Luterana Cristo, para mais um momento de estudo bíblico, hoje sobre mais um dos personagens da Bíblia. Hoje o personagem que eu considero assim o meu preferido, o meu predileto. Claro que o essencial, o central é sempre Jesus cá para nós, né? Mas dentre os outros personagens da Bíblia, eu ouso dizer que esse de hoje é o meu preferido, o meu predileto. A história bíblica, as histórias bíblicas que estão em torno da vida do personagem de hoje são especiais. E o personagem de hoje é José. José, também chamado de José do Egito. Não se trata do noivo e, consequentemente, marido de Maria no Novo Testamento, mas o José, filho de Jacó, lá do Antigo Testamento. As palavras bíblicas que compõem essa história estão em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. E queremos refletir sobre algumas destas partes, se não todas, desse personagem tão especial que é José. Te convido então a, com muita atenção, com paciência, com tranquilidade, ouvir e refletir sobre essa história comigo. Bom, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Ele fica aqui publicado nas nossas redes sociais e você pode assistir em qualquer momento. Mas o momento em que falo agora é mês de setembro de 2023. Iniciando o mês de setembro, nós temos nesse mês aqui no Brasil a lembrança sempre do dia 7 de setembro, que nos relembra o patriotismo, a cidadania, né, o dia da independência de nossa nação. Também no Rio Grande do Sul, onde estou nesse momento, tem o 20 de setembro, que também celebra um pouco das tradições locais do cuidado com o nosso estado, com o povo gaúcho. Então, o mês de setembro está muito associado a situações cívicas, de cidadania, de cuidar do local. Por que eu estou falando isso? Bom, independente do momento em que você está assistindo, talvez seja um outro mês qualquer, mas eu fui motivado a falar de José hoje porque entendo que esse personagem, ele foi um personagem que agiu da melhor maneira que podia no lugar onde ele estava. Fez do lugar onde ele estava a sua pátria. Trabalhou pelo bem do lugar onde ele estava em diferentes momentos. E ao mesmo tempo, ele guardou, zelou pela sua nação, pela sua família, pelo seu povo. Teve cuidado com ele. Então, eu tenho essa perspectiva de José, alguém que perseverantemente fez do lugar onde ele estava um lugar melhor. Vocês vão ver que ele passou por escravidão e fez deste lugar, sendo escravo, um lugar melhor. Ele passou pela prisão e fez da prisão, sim, um lugar melhor. E ele teve em altos postos de autoridade sobre um país inteiro e fez desse país um país melhor. E cuidou sempre dos seus, da sua família. Ou seja, ele exerceu de maneira plena a sua cidadania, a sua pátria. E não apenas isso, sempre teve em vista, em torno de sua fé, a pátria celeste. Nós, sobretudo, somos cidadãos do reino dos céus. E isso também influencia nos reinos, nas cidades, nas pátrias que vivenciamos aqui nesse mundo. Joia? Fiz uma grande introdução aqui, mas vamos lá à história de José. Que Deus abençoe essa nossa reflexão nesse momento. Amém. Gente boa, Gênesis capítulo 37 começa a descrever a história desse personagem de hoje, José. O destaque de Gênesis 37 é que Jacó, o neto de Abraão,
teve o seu filho Isaque, que teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Portanto, Jacó é o neto de Abraão. Jacó teve 12 filhos, homens, que formaram aí as 12 tribos de Israel. São uma marca do Antigo Testamento. E um desses filhos foi José. E José era o filho de Raquel, porque desses 12 filhos não eram todos filhos da mesma esposa. Jacó amava muito Raquel e teve com ele 2 filhos, José e Benjamim, que era o caçula. Não sei se por esta razão ou por alguma outra, José tinha uma preferência, digamos assim, de seu pai. Mostra também as Escrituras deixando implícito que muitas vezes os seus irmãos andavam em caminhos errados e José ia muitas vezes na contramão, seguindo as orientações do seu pai. Por essa e outras razões, ele tinha lá, de certa forma, uma preferência do seu pai. Sem entrar no mérito disso, mas estou contando porque há algo aqui que marca a história de José. Ele recebeu do seu pai um presente especial, uma roupa, uma túnica, que naquele momento os outros irmãos não receberam. Isso fazia, entre outras coisas, que os irmãos tivessem ciúmes de José. Eu tenho aqui algumas imagens que eu vou colocar para ilustrar, para a gente ir caminhando junto e se concentrando um pouquinho mais na história. Percebam essa imagem aqui, ó. É apenas um desenho, mas vocês veem aí ele usando uma túnica colorida e vocês podem perceber a expressão dos irmãos com ciúmes. Pois bem, além disso, havia outras razões para eles terem um pezinho atrás e um certo ciúmes com relação a José. José era um personagem envolvido em muitos sonhos. Alguns gostam de destacá-lo como o rei dos sonhos. E ele certa vez estava num ambiente familiar com seus irmãos e ele contou um sonho que ele tivera na noite passada. Algo simples e corriqueiro na vida. Ele disse: olha, eu sonhei que nós estávamos trabalhando na lavoura, atando os feixes de trigo. E de repente, disse José, no meu sonho, coisa de sonho, o meu feixe começou a flutuar. E os feixes dos meus irmãos também. Só que os feixes dos meus irmãos se curvavam perante o meu. Deixa eu colocar uma imagem também aqui que eu tenho para vocês visualizarem aí os feixes de trigo e a imagem do sonho de José. Digamos que num outro momento, o José também teve sonhos semelhantes, mas bem diferentes em imagens. Ele sonhou que 11 estrelas, vou colocar também aqui, o sol e a lua, se prostravam, se curvavam diante dele. Os irmãos ficavam cada vez mais indignados. Quem que tu pensa que é, José? Achas que que nós vamos nos curvar perante ti? Inclusive o seu próprio pai Jacó, ao ver a imagem do sol e da lua, identificou naturalmente ele e a mãe de José, né? E teve também essa visão distorcida. Como assim? Tu acha que nós vamos nos curvar perante ti? Mas de fato era apenas uma imagem, um sonho que José teve. Ele não sabia o que significava, mas tinha sim um significado. Mais adiante você vai ver que na história de José, os seus irmãos se curvam perante o seu poder e a sua autoridade. Mas isso é um pequeno spoiler da sequência da história de José. Mas antes disso, eu preciso dizer que os ciúmes dos irmãos de José levaram eles a realizarem atitudes muito erradas. Conta o texto bíblico que certa vez os irmãos de José estavam trabalhando e passaram muito tempo fora de casa e o pai, Jacó, ficou preocupado com eles. Por alguma razão, o José não tinha ido junto. Então o pai, Jacó, pede para o José, diz: José, vai lá ver teus irmãos, avisa eles
para eles voltarem, enfim, um recado que Jacó pediu que José desse aos seus irmãos. Sabe, quando a gente enxerga aqueles campos assim, que a gente consegue enxergar longe, longe, provavelmente os irmãos de José estavam lá num canto e viram quando José foi se aproximando. E eles começaram a tramar coisas más, dando forma aos ciúmes que eles tinham. Queriam se vingar e se livrar de José. Alguns maldosos pensaram inclusive em matar o irmão. Mas outros, como Rúben, que era o mais velho e queria protegê-lo, foi contra isso. O fato é que quando José chegou ali perto, os irmãos bateram nele, né? Deram, como a gente diria, uns cascudos e o jogaram dentro de um buraco, de um poço que estava seco, não tinha água. Coloco aqui a imagem apenas para a gente visualizar esse momento em que eles jogam ele dentro de um poço. E aí eles ficam tramando sobre o que fazer, o que não fazer. Enquanto um dos irmãos não estava presente, os outros pegaram José e, quando viram passar uma caravana de ismaelitas, que eram comerciantes, que vendiam produtos, levavam de um lugar para outro vendendo produtos, numa época que havia tráfico humano, que havia escravos, eles tiveram essa ideia. Vamos vender José. Ele é jovem, saudável, deve de valer um bom valor. Vamos vendê-lo como escravo e assim a gente se livra dele e ao mesmo tempo se vinga dele. E pois vocês sabem que foi isso que eles fizeram. Venderam José por moedas de prata. Deixa eu colocar aqui a imagem onde nós temos ali como se fosse um mercador, um comerciante, vendedor de escravos, e os irmãos, tendo atado José, o venderam como escravo. Gente boa, pensa bem que situação difícil que passou José nesse instante. Um jovem, acho que a descrição comenta que ele teria 17 anos, vendido, levado como escravo. Fora a mágoa, a dor do que os seus irmãos fizeram com ele, essa circunstância tão difícil. Conta-nos as Escrituras, já em Gênesis 39, que ele foi parar e ser vendido para um país chamado Egito. Lá no Egito, quem comprou José como escravo, num mercado de escravos, foi um poderoso homem do Egito, um comandante do exército egito chamado Potifar. Não sei qual era a intenção de Potifar ao comprar José, mas levou-o para sua casa como seu escravo. Não conta com muitas palavras, o texto é pequeno, objetivo, sucinto, mas conta que tudo que José fazia naquela casa, ele fazia bem e era abençoado. E Potifar se deu conta disso. E em pouco tempo, José foi colocado por Potifar numa posição de administração dos bens da casa, de tudo que Potifar tinha. E conta que José fazia isso tão bem que o versículo chega a dizer que Potifar não precisava se preocupar com nada mais em sua casa, porque José cuidava de tudo e cuidava muito bem. Como eu disse, aqui mexendo nas Escrituras, em Gênesis capítulo 39, o texto é bem sucinto e é bem rápido nessa abordagem na casa de Potifar, mas a gente fica imaginando o que tudo aqui se aconteceu. Deixa eu abrir aqui melhor para indicar, inclusive, os versículos bíblicos, né? O versículo 3, né, tem aqui: vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aí o versículo 4 diz assim: assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha.
E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Aí o versículo 6 diz: Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Olha o jeito que coloca o texto, né? Então, a gente imagina assim, da posição de um escravo na casa de Potifar, um jovem que veio de um país distante, que não sabia aquela língua, ele fez as coisas tão bem que ele tinha para fazer, que ele foi cada vez promovido. E aqui eu quero começar a aplicar o que eu falei na introdução, sobre servir bem no lugar onde se está. José estava como escravo, gente. Ele foi, certamente nos primeiros dias, disciplinado, direcionado para os trabalhos. Isso não está escrito literalmente, mas você pode imaginar ele como um escravo. E o texto diz então que o Potifar foi vendo que tudo que ele fazia bem. Me permitam ilustrar com coisas pequenas, sabe? Se ele tinha que varrer uma sala, um salão, ele fazia isso bem. Ele podia estar extremamente amargurado na sua vida, decepcionado, podia assim talvez pensar em o quanto ele era justo e cuidadoso na casa do pai e tudo o que ele estava sofrendo por causa dos irmãos. Essa amargura podia ter levado ele a um momento assim de entregar-se na vida, de não querer fazer mais nada, de relegar ou fazer de qualquer jeito. Mas parece que José, parece não, o texto diz que ele fazia tudo muito bem feito. E além de fazer bem feito, Deus abençoava, porque Deus cuida dos seus. E aí nós temos esse momento em que ele se torna aí um chefe na casa do Potifar, mesmo sendo escravo. E o texto é tão irônico e direto, dizer que Potifar não se preocupava com mais nada, a não ser com o pão que ele comia, né? Porque tudo estava providenciado. Vejam que posição que José assumiu. E eu falei antes da cidadania, da gente servir bem no lugar onde está, porque isso será uma bênção para as pessoas ao nosso redor e, consequentemente, será para nós também. É assim que Jeremias diz para orarmos pela cidade, mesmo quando estivermos numa cidade alheia, distante, ou com autoridades distantes, mas pelo bem da cidade também nós seremos abençoados. O cristão é sal e luz ali onde ele estava, e José era de fato assim. Pois bem, pessoal, acontece que na sequência do texto, quem quiser acompanhar na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo, da segunda parte do versículo 6, diz assim: José tinha um belo porte e boa aparência. Uma referenciazinha a esse personagem que estamos falando, que ele era um cara muito bonito, muito vistoso, belo porte, diz aqui o texto, boa aparência. Mas por que faz essa introdução? Por que faz essa referência? O texto diz assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Vejam aqui, pessoal, como o texto, Sagradas Escrituras, a gente sempre lembra, a palavra de Deus é direta, sucinta, em poucas frases ela comenta isso. Mas veja o que ele passou aqui a enfrentar. A mulher de Potifar
literalmente começou a dar em cima dele. O texto bíblico não esconde, diz: vamos para a cama comigo. E José procura esquivar-se. O texto diz que ele procurava afastar-se. Às vezes se pensa que no caso José poderia ter dado razão para isso, mas o texto mostra não, ele se afastava. E aqui ele usa uma expressão muito interessante. Como eu poderia pecar contra o meu patrão, mas ele diz pecar contra a lei de Deus? Veja que já está explícito, claro aqui, que seria um pecado contra Deus. Interessante disso, só para você se localizar, José, ele vive antes de Moisés. A lei mosaica, depois com os 10 mandamentos entregues depois, vem depois. Mas já está expresso a vontade de Deus aqui com a fidelidade, com o santo matrimônio, com o casamento. E por isso José evita isso. Mas ela continua dando em cima dele. Como é que eu poderia pecar contra Deus? Esse evitar de José, podemos supor que talvez alguns até tenham debochado dele. Talvez dito para ele: por que tu não fica com essa mulher? Te aproveita, tem uns momentos de prazer, ainda você vai se dar bem e vai continuar aqui na casa do patrão. Mas José estava decidido a não pecar contra Deus. Fiel aos seus princípios, ao seu trabalho, ao seu patrão e sobretudo, fiel a Deus. É isso que diz ali o versículo. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? O versículo 10 diz assim: ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu que, agora eu já estou no versículo 11, aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se encontravam presente. Então, ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Olha que pressão na mulher aí, hein? Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama. Mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Percebam, pessoal, o que aconteceu. Ela deu em cima do José, ela tentou agarrá-lo à força, mas como ele se esquivou, como fazia sempre, desviando-se e indo para longe, mas naquele instante ela segurou provavelmente a capa de José e ficou com a capa na mão. E fez disso uma artimanha para criar uma grande mentira. Ao invés, ela deu um grito, todos correram, o que foi que aconteceu? E ela então diz: olha, esse José, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa aqui, tentou me forçar, enfim, Aí vocês imaginam o que aconteceu. O versículo 16 diz assim: ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Então percebam, um tanto quanto óbvio, a gente perguntaria: em quem será que o Potifar acreditou? Na história da esposa ou no José? Ele acabou acreditando na mentira da esposa e por isso José foi preso. E aí nós temos no final do capítulo 39, em poucos versículos também, um contexto, uma história de como José agia e reagia na prisão. E gostaria de destacar bem isso, sabe? Ali diz assim, que ele foi preso junto
ao presídio, ao cárcere do rei. Né? E aí diz assim o versículo: ali José ficou na prisão. Versículo 21 agora, tá? Estou lendo Gênesis 39, versículo 21. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José. Que bela palavra é essa, gente. Pá, olha, resume tudo, né? O Senhor, porém, estava com José. Por que, porém, apesar de ser escravo, apesar de agora ser preso, injustamente preso, o que mais vale é essa frase: o Senhor, porém, estava com José. Se injustiças acontecem no mundo, Deus é que nos justifica. E Ele justifica-nos por meio da fé. E Ele também justificou José. O Senhor, porém, estava com José. E aí diz o versículo: foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja, agora mudou o local onde José está. Ele não está mais como escravo na casa de Potifar, ele está na prisão. Mas o que diz o texto? Que tudo que José fazia, mesmo na prisão, era abençoado por Deus. Mais uma vez, o texto bíblico em si não diz o que José fez ou deixou de fazer na prisão. Apenas diz que Deus estava com José e que o chefe da penitenciária, o policial carcereiro, teve simpatia por José. Mas isso não foi de graça, pessoal. Pensem bem, não foi de graça. Ele era um preso acusado de trair o próprio Potifar e o José chegou lá. Volto a dizer, não está escrito por que ele encontrou simpatia, mas eu ouso dizer que José, tal qual na casa de Potifar, fazia tudo bem feito, mesmo na prisão. Criando aqui hipóteses, tá? São só hipóteses, mas eu acredito que enquanto talvez outros presos estavam lá jogados às traças, só na sujeira, ele cuidava de si, do lugar onde ele estava. Imagina, daqui a pouco o carcereiro passa pela sua cela e está tudo limpo, organizado, ele portando-se de uma maneira decente. Então, em pouco tempo, o carcereiro percebe que ele é um homem do bem. Eu lembro de ter visto um desenho bíblico que é assim, como a gente diz, romanceado, né? Contando histórias no vácuo, imaginando que em algum momento de revolta dos outros presos o José ajudou. A gente não sabe nada disso. O texto diz que o carcereiro encontrou simpatia. E aí é uma coisa absurda. Um preso torna-se como se fosse um funcionário, né? Ele passa a gerenciar, por assim dizer, a prisão, né? Então, José tinha bênçãos administrativas, honestidade, simpatia de sobra. E aqui eu tenho que contar um spoiler, né? Muitos de vocês talvez já sabem, mas ele, no futuro, aqui nessa descrição, ele torna-se o governador do Egito, né? Pela sua autoadministração. Agora, se num alto posto ele fez tudo bem feito, na cadeia ou como escravo também o fez. E minha intenção aqui será continuar com a história de José. E eu quero continuar num próximo, como hoje em dia se diz, né? Num próximo episódio ou num próximo estudo bíblico da semana que vem, recontando os detalhes aqui da história de José. A gente mais ou menos fica nos 30 minutos aqui do nosso vídeo, por isso eu vou começando a encaminhar aqui a conclusão e deixar as outras partes que eu estou aqui salivando de vontade de continuar contando, mas não vou contar agora, tá? Vocês acompanhem no próximo vídeo. E eu quero mais uma vez destacar esse ponto aqui, em que José cuida muito bem de todas as coisas, cuida bem do local onde ele está e age como um cidadão, digamos. Porque a cidadania, eu disse lá no início do vídeo que eu fui motivado a falar sobre esse tema por causa do mês de setembro, que aqui no Brasil, também no Rio Grande do Sul, lembra-se muitos aspectos da cidadania. Eu quero lembrar para vocês que bom cidadão é aquele que de fato cuida do lugar onde ele está.
A gente pode pensar na pátria como talvez brasileiro e a gente morar no exterior. Bom, a gente vai guardar no coração e lutar pelo bem do nosso país, independente do lugar onde estamos. Mas, sobretudo, a cidadania se dá em eu viver bem na rua em que eu estou. Mesmo se eu sou injustiçado, mesmo que seja um local desfavorável, eu lutar para fazer desse local um local melhor. E fazer isso motivado pela fé que eu tenho em um Deus que quer transformar todos os lugares, a começar pelo nosso coração. E para isso enviou o servo dos servos, mas também o Senhor dos senhores, Jesus, o nosso Salvador. Ele preparou e prepara a cidade celeste, o reino celeste, absolutamente perfeito para todos nós. Mas ele, o Senhor Jesus, nos desafia a ser sal e luz, a sermos bons, simpáticos, a vencermos o mal como o bem neste mundo. E esse é o desafio para cada um de nós. E eu entendo que a história de José nos motiva nesse aspecto, nos mobiliza para esse aspecto, a agirmos bem no lugar onde estamos. José certamente fazia isso obedecendo ao seu pai, lá junto à sua família, junto ao povo hebreu. José fez bem isso como escravo na casa de Potifar. José fez bem isso na prisão. Na prisão, pessoal, ele podia se revoltar, inclusive contra o próprio Deus. Pensem bem. José estava lá, ele podia dizer assim, puxa, se eu tivesse ido para a cama com a mulher de Potifar, eu não tinha vindo para a prisão. Por fazer a vontade de Deus foi que eu fui parar na prisão. E ele podia se rebelar contra isso e passar a agir de maneira errada, inapropriada. Mas o que ele faz? Ele entende que todas as coisas cooperam para o bem, que todas as coisas trabalham juntas para as boas ações do nosso Deus, para o reino de Deus. A cidadania também no nosso exercício diário tem isso em vista, pessoal. Nós estamos no mundo, mas dele não somos. Há uma outra pátria e aqui nós agimos nessa dupla cidadania. Somos cidadãos dos céus, mas servos de um reino maior nesse mundo. Que Deus assim nos mobilize. Quero já te convidar a curtir esse vídeo, a inscrever-se nesse canal, a acompanhar diferentes mensagens, diferentes programações e, por que não dizer, especialmente o vídeo da semana que vem com a continuidade da história de José. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Lembrando que Deus estava com José, Deus em Jesus está conosco e nele podemos realizar muitas situações, buscar forças, mesmo quando elas faltam, porque de Deus vem toda a força, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Fiquem com Ele. Até a próxima.